Olá, amigos da TV Channel Network. Mais uma entrevista falando sobre arte, sobre cultura aqui para vocês. Hoje, com uma pessoa envolvida com vários projetos, várias atividades na área de arte, cultura e literatura também. Vamos trazer a nossa convidada de hoje. Vamos lá, vamos chamar Ely Marques. Seja bem-vinda à TV Channel Network, Ely. Obrigada, é uma grande alegria ser convidada, por você, por esse trabalho magnífico que você faz. Obrigado. O seu talento, meu confrade em algumas academias, meu colega de profissão como jornalista. Sim. Então, fico muito feliz em estarmos nesse bate-papo e a gente espera que possa ser bacana também para quem está ouvindo a gente e assistindo. Sem dúvida, né? Seja bem-vinda realmente. Você, como eu disse na introdução, uma mulher envolvida com vários projetos culturais, né? Elevar a cultura, a arte, Ely, é muito complicado. E esse apoio que a gente dá, a gente procura dar a várias pessoas, a vários artistas, a vários poetas, a várias editoras, a vários projetos de arte e cultura. E como estão as coisas, os projetos de Ely Marques no dia de hoje? Como que está sendo aí, Ely? Bom, está sendo muito prazeroso a gente poder somar dentro desse mar de realizações, desse mar de competências. A gente está sempre aprendendo, tantas pessoas com tantos projetos lindos, tantas pessoas talentosas, tantas pessoas criativas, e a gente vai conhecendo assim o universo. Então, como não tem como às vezes a gente acompanhar tudo, a gente tenta somar e fazer conexões com algumas pessoas que têm projetos afins, projetos parecidos, porque é realmente muito vasto hoje, uma efervescência no meio de todas as crises. Graças a Deus, a arte, a ciência, as letras, a literatura, ela eclodiu aí como uma forma de as pessoas superarem até as dificuldades, superarem a solidão, superarem o isolamento. Então, houve, de fato, uma explosão muito grande das produções, das competências, e a gente fica mesmo assim admirando, muitas vezes, tantas coisas boas que às vezes a gente não tem tempo de poder até elogiar, de poder até fazer algumas considerações. Então, eu estou também, assim, dando um pouco da minha contribuição nesse trabalho e incentivando também pessoas que, às vezes, desejam realizar alguns projetos e precisam de um apoio, de um incentivo. Então, de um modo geral, dentro desse contexto atual, é um pouco recente o meu trabalho dentro da cultura, digamos assim, literária. Eu comecei a trabalhar muito jovem, considero jovem no sentido de 17 anos, assim que eu passei no vestibular e fui para a faculdade de jornalismo. Eu fui trabalhar com rádio, foi a minha primeira experiência, eu sempre quis, na verdade, desde criança, ser cantora, trabalhar com música. Legal. Acredito que isso ainda vai fluir de uma forma mais forte ainda tem esperança. Tivemos piano em casa, muitos saraus, crescemos no ambiente musical. Hoje quem toca realmente é meu irmão, que é pianista, estuda muito, e eu queria era tocar e cantar. Aí quiseram me ensinar música clássica, aí foi complicado, porque não era essa a minha ideia. Então houve meio que um travamento naquele momento. Mas eu fiz curso de música na Escola de Música do Estado do Maranhão, fiz alguns períodos de canto, mas quando chegou no tempo de fazer faculdade, não tinha naquele tempo aula de canto, faculdade de música. Hoje já tem. E eu fui procurar o que era de mais próximo, o que era de mais, digamos assim, afim com a minha natureza. E entendi que era essa coisa de comunicação, de televisão. E aí eu fui procurar trabalho, assim que eu passei no vestibular, e fui trabalhar numa rádio que já era uma franquia nacional, então tinha toda uma estrutura. E ali a gente aprendeu um pouquinho de redação, depois eu fui para uma FM, trabalhando como redação, e aí eu fui convidada para ir para
a emissora oficial do Estado, que era a Rádio Timbira, ainda a Rádio Timbira, que era uma emissora assim, top dos tops, né? Só tinham pessoas de excelência, até o salário era assim, tipo 3 vezes mais do que todo mundo, então era aquela rádio que todo mundo sonhava em trabalhar. Eu muito foquinha ainda, muito novinha, perto só daquelas feras consagradas, né? E ali eu ficava mesmo, eu lembro que eu ia para redação, eu trabalhava com redação, com reportagem de rua e ajudava no estúdio de algumas coisas. Eu lembro que eram só já senhores, né? E eu muito novinha ali, ouvindo, né, eles conversando, aquele ambiente, todos assim, escritores. Então, aquilo tudo marcou muito a minha vida. E eu, dentro da Rádio Timbira, eu fui forçada a crescer, porque naquela época não tinha internet, no sentido... no década de 80, né? Não Deixa eu falar, aquela época eu pensei que foi 10 anos atrás só. Não, querido, eu já estou com 5.9, a caminho da maioridade. Ai, meu Deus do céu. Então... só para o pessoal se localizar, Eli, a Rádio Timbira é localizada onde? Santa Catarina mesmo? No Maranhão. Ah, Maranhão. Tá. No Maranhão, eu nasci na Ilha do Amor, em São Luís do Maranhão, na Atenas brasileira, né? Então, a Rádio Timbira do Maranhão. Então, eu fui... Naquele tempo, a Rádio Timbira era a única emissora que tinha o sistema que a gente chamava de Motorola, que era um transmissor ligado a cabo no carro da rádio e transmitia ao vivo. Então, isso era assim, algo que saía na frente de todas as emissoras. Então, eu recebi uma pauta muito eclética, que eu tinha que começar pelo IML, que para mim era péssimo ter que enfrentar casos de morte, de acidente, de entrevistar viúvas de pessoas assassinadas, de entrevistar pessoas que haviam cometido homicídio, estavam presos. Então, eram experiências para uma jovem, naquela época, muito fortes, ainda mais criada num todo sistema protetor, né? Do qual eu fui criada pela minha família. Então, assim, e daquele roteiro, eu tinha que sair para fazer um trabalho, por exemplo, de economia, tinha que, por exemplo, ver a parte social e terminava no Palácio dos Leões conversando com o governador ou com algum secretário. Então, eu tinha, durante o dia, que acompanhar a mobilidade dos acontecimentos com a mesma, mudar o estado de espírito e fazer a transmissão ao vivo, só com rádio, tinha que ser muito criativo. Sem dúvida. Imagina que era transmitir uma festa do interior para a capital. Né, que eram festas tradicionais e uma vez foi a equipe inteira da rádio para fazer essa transmissão. Então você tinha que descrever como o pessoal dançava, como era o salão, a música tocando, você tinha que ter uma capacidade de criar narrativa, criar descrição. Como futebol, e né? aí isso dava asas para a imaginação, para que a gente pudesse fazer esse trabalho, deixar as pessoas imaginando como novelas do rádio, né? Então era uma coisa assim, o rádio para mim é uma grande paixão, porque foi uma coisa que foi o meu berço profissional. Eu fiz curso, inclusive, foi uma parceria da universidade com a TVE na época, que foi o último curso que teve de formação de radialistas antes da universidade, da faculdade oficial. E aí a gente teve todo um trabalho de fazer todo esse trabalho. E eu trabalhei também depois na Timbira, numa outra FM, algumas FMs, enfim, eu tive algumas experiências com rádio que sempre foram muito boas. Tive programas assim, diários, né? O Doce Vida, né? Que era um programa que eu tinha ouvintes dos 8 aos 80, né? A gente costumava fazer enquetes, então era muito interessante aquele senhor participar e a criança participar. Então a gente via que a gente alcançava uma faixa grande de pessoas. E eu sempre fazia um trabalho de prestação de serviços, porque a gente entende que o pessoal que às vezes, principalmente que ouve rádio à noite, aquele pessoal num bairro às vezes menos informado, eles não têm muito acesso a algumas informações que são necessárias. Então, se ia ter algum benefício, por exemplo, da Caixa Econômica, coisas econômicas principalmente, que é numa linguagem super difícil para o povo, o jornalista, né, como eu trabalhei durante os anos, né, com 26 anos, depois eu tive, só para falar, eu trabalhei depois em televisão, tive a oportunidade de trabalhar com televisão,
porque eu fui convidada para apresentar um jornal, e aí dessa apresentação de jornal eu fazia reportagem também. E teve uma época que a televisão estava realmente, acho que com carência do pessoal, eu apresentava o Jornal da Manhã, fazia reportagem à tarde, que eu fazia faculdade à noite, e quando eu saía da faculdade eu tinha que apresentar o Jornal da Noite. Então era assim, bastante trabalhoso. Sim. E a gente apresentava o jornal que era antes do Jornal Nacional, então era uma responsabilidade muito grande. E eu ficava, assim, às vezes chateada, porque nós não tínhamos uma grande estrutura técnica, embora fosse uma das televisões mais importantes, que era a retransmissora da Globo. Então eu lembro que tinha um microfone de pedestal, né, no meio da mesa. Às vezes a gente ia fazer um trabalho, e eu lembro que teve um artista que era alguém que preparava as aberturas de novelas. E isso me marcou porque eu tinha que ficar empurrando o microfone para ele responder, puxando o microfone, né? Então, já naquela época, eu entrevistei pessoas muito preciosas, como Ulisses Guimarães, né? Como alguns atores, vários políticos, realmente, que a gente... Eu lembro muito da Dina Sfati, Tarcísio Meira, que estiveram lá. Então, assim, a gente tinha aquelas oportunidades. E teve uma entrevista particular que me marcou muito, que foi com Paulo Maluf. A televisão tinha agendado que eu tinha essa entrevista com ele estava em campanha, e só que eles deram horários diferentes para ele e para mim. Então, quando eu cheguei no hotel para a entrevista, ele já estava meio que chateado, porque já estava esperando, né? E eu pensando que estava chegando cedo. E aí, quando eu chego, pensando que era o programa Bom Dia Maranhão, era o café da manhã, a gente tinha mandado preparar o cenário no hotel, que eu ia conversar com ele naquele café, uns 15 minutos de programa. E eu pensei que ia ter 2 assessores, 3 assessores, eu ainda era estudante ainda. Quando eu chego na hora, tinha um auditório de mais de 50 repórteres que vinham acompanhando do Rio, São Paulo. Eu falei, bom, hoje ou a coisa consagra, ou então... Se eu passar por essa, tô bem, né? E eu lembro que eu tinha feito, eu acho assim, que o repórter, ele tem que, de fato, além do preparo dele, ele tem que, de fato, perceber o que é que o povo, de fato, quer saber. Sim. Não é só o político que é a voz do povo. Se o jornalista, ele é um mediador, ele é alguém que dá ao povo o direito de saber dos fatos, realmente, né? Coisa hoje difícil da gente ver, porque é uma tendência de militância política, assim, terrível no sentido da deformação. Não vou entrar aqui na questão da política, mas da deformação da informação. Então, não há mais nenhum tipo de critério de compromisso com essa visão, né? Tá aquela coisa de que os fins justificam os meios, e aí fica assim, esse meio está bem complicado. Então, eu tinha preparado algumas perguntas com base em pesquisas de fatos, mas também tinha escutado uma dona de casa, um comerciante, várias pessoas, e perguntado se eles tivessem a oportunidade de entrevistar aquelas pessoas, o que eles perguntariam. E aí eu aproveitei, então, tinha, além da minha pesquisa técnica, eu tinha essas perguntas que traziam uma diversidade de interesses. E aí eu tinha colocado num papel pequenininho, né? E colocado do meu lado. E ele já chateado, eu perguntei assim, gentilmente, para ele antes da entrevista começar. Era uma entrevista para a TV. Se tinha algum assunto em particular que ele gostaria de falar, assim, algum tema, alguma coisa. E ele, meio chateado, falou assim, eu estou aqui para responder, você pergunte o que você quiser. Eu falei, pronto, era tudo que eu precisava para o sangue subir. Estou livre. Eu falei, pronto, agora segura. Segura. Peguei meu localzinho com as perguntas e fomos lá. Eu sei que quando foi lá pelo 10º minuto da entrevista, eu lembro que ele, meio surpreendido com a diversidade dos assuntos, né, ele falou assim, olha, guardem essa entrevista. Né? Então, assim, são coisas que nos marcam, né, profissionalmente, que a gente pega aqueles impactos. Porque quando eu perguntei para o editor qual era a pauta da entrevista, ele falou assim, política. Tipo assim, te vira. Né? Política, te vira. Para um estudante é uma coisa meio complicada, mas graças a Deus deu tudo certo. A gente, né, se saiu bem, a entrevista foi muito elogiada. E assim a gente foi trabalhando, e eu, muito jovem também,
Eu trabalhei com jornal, trabalhei na Câmara de Vereadores, fui jornalista da Câmara de Vereadores, fiz um trabalho de coluna política e até coluna social. Eu fui substituta de uma importante colunista que estava de férias para a Europa e convidaram para trabalhar, né? E tudo são preparações que a gente não entende, né? E eu aceitei aquele desafio e foi interessante porque para mim era muito difícil essa coisa de coluna social. Eu achava assim, nossa, que coisa mais, né? Imagina uma estudante de jornalismo como que não vê essa coisa. Sim. Mas aí a gente foi fazendo dentro da nossa forma de ver e foi interessante também, uma experiência muito interessante. Para mim foi sempre muito bom, porque eu sempre trabalhei com pessoas muito experientes, com jornalistas experientes, com pessoas muito maduras. Tem uma pessoa que eu gosto muito, que é o famoso Gojoba, Zé Gomes, né? Eu sempre digo que ele foi o meu primeiro editor, porque eu, quando estudante, fui fazer estágio no jornal Imparcial. E como eu só tinha tempo à noite, ele foi o meu supervisor, e à noite não tinha reportagem na rua, nós tínhamos que fazer a capa do jornal. Nós tínhamos que fazer as chamadas de primeira página. Então, ele foi me ensinar a pegar as matérias e fazer os títulos e as chamadas de primeira página. Então, ali eu comecei a ser editora. Né? Ali eu já comecei a estagiar como editora. E essa foi uma disciplina que eu ensinei mais de quase 30 anos na universidade. Por incrível que pareça, foi a disciplina do meu concurso principal. Então, eu ministrei muitas disciplinas. Aos 26 anos, eu passei no concurso na Universidade Federal do Maranhão. E passei em primeiro lugar, só tinha uma vaga para essa área, eu tinha que disputar com pessoas que já tinham mestrado. Parabéns, hein? Mas, assim, foi interessante porque eu fui aprovada em primeiro lugar. E aí eu fiquei dando aula na universidade e tive a oportunidade de ministrar muitas disciplinas. E isso me levava até que estudar assuntos novos. Não, esse semestre tu vais dar jornalismo semanal, tu vais dar jornalismo político, jornalismo econômico, jornalismo esportivo. E assim a gente ia tendo que, por exemplo, jornalismo esportivo foi fascinante, porque eu tive que estudar a história de vários times, estudar a forma de cobertura, e a gente vai vendo que aquilo ali, a gente vai entendendo que aquilo ali é um universo. Sim. É um universo mesmo. As pessoas que mergulham naquilo ali, elas parece que o que está fora daquilo não existe. Sem dúvida. Porque é tanta informação, né, e que as pessoas se fecham naquele universo. E quem está fora não entende, né, porque as pessoas se emocionam tanto. Então, a gente foi aprendendo sempre, porque quem dá aula aprende mais, sim, no sentido de que você aprende. Eu sempre aprendi muito com os meus alunos. E por ser a universidade, por a gente ter esse espaço de universo de ideias, de deixar que eles participem, então eles sempre traziam muitas contribuições, eu sempre aprendi muito com esse olhar plural. E um momento assim, que me marcou muito, também eu fui chefe de departamento na universidade umas 3 vezes, fui coordenadora de curso, fui representante do meu setor no Conselho Superior da Universidade. E tive uma experiência muito linda, que foi ser assessora de comunicação da reitoria e da universidade durante quase 5 anos. Foi um desafio assim que eu quis muito, porque eu já tinha trabalhado com rádio AM, com rádio FM, com jornal, com televisão, mas nunca tinha feito assessoria de imprensa, assessoria de comunicação, que é mais do que uma assessoria de imprensa. Né? Então, assim, era uma função de um assessor do reitor. Começou como uma função, né, para ser assessora de comunicação do reitor. Doutor Natalino Salgado, na época, que hoje voltou a ser o atual reitor da universidade, uma pessoa que fez uma completa revolução naquela universidade. E eu tive assim, a oportunidade de caminhar dentro dos projetos da universidade, fazer os projetos, e a gente nunca teve um ofício negado, porque a gente sempre colocava no planejamento tudo que a gente queria. Então, eu lembro que nós não tínhamos ainda uma TV na universidade, porque quando ele pegou a universidade estava um pouco sucateada, ou bastante sucateada, e o trabalho dele foi justamente atualizar, revolucionar tecnologicamente, com cursos de pós-graduação e muitas coisas. E eu lembro que eu disse para ele, eu falei, olha, nós não temos estúdio, não temos televisão, mas nós queremos uma câmera de qualidade.
2 câmeras de qualidade que a gente tem a universidade inteira para fazer reportagem. Olha que legal. E começou com uma função de assessor. 5 anos depois, quando nós entregamos, nós tínhamos 5 salas dentro da universidade, nós nos tornamos uma unidade administrativa, tínhamos carro para a equipe de reportagem, nós tínhamos programa de rádio na FM, tínhamos jornal impresso, revista. Eu fiz, eu não separei a revista que eu queria te mostrar numa outra oportunidade. Foi a revista Portal da Ciência, que era uma revista que mostrava o que é que os nossos doutores, os nossos pesquisadores estavam produzindo com pesquisa. E foi assim uma revista muito bonita que eu fiz com estudantes. E a gente tinha um trabalho de relações públicas. A gente se tornou, na verdade, uma agência de notícias com uma assessoria de comunicação. A universidade tem mais de 80 cursos, com mais de 20 mil pessoas e 8 campos. Que legal. E aí todo mundo queria estar na primeira página do site da universidade. Porque quando nós pegamos a universidade, a função, o site tinha uma média de 100 mil acessos por mês, que era aquela coisa normal de Enem, né, de coisas que acontecem. E aí nós fomos trabalhando de forma sistemática a produção de notícias. Então, por exemplo, se ia ter um eclipse lunar, por exemplo, a gente já sabia, antes da mídia começar a produzir, a gente já tinha entrevistado um pesquisador, alguém nessa área, já tinha matéria pronta. Virou um portal de notícias. Então, quando a gente lançava, nós éramos a página principal de muitos jornalistas. Então, quando nós entregamos, eu pedi para sair, na verdade, porque eu fui fazer o doutorado, nós tínhamos 1 milhão de acessos por mês no site da universidade. E eu lembro que as pessoas diziam assim, nossa, mas a gente não consegue nem acompanhar a notícia, porque quando a gente lê, que a gente vai ver, ela já subiu, já passou, já tem muita gente. Então, aquilo que começou com uma função, nós chegamos a uma equipe de 30 pessoas. E aí, o nosso trabalho ali, como comunicadores, era trabalhar a cultura da importância da comunicação em todos os setores da instituição. Porque quando a gente entrou, uma das coisas que eu fiquei triste de perceber era que os outros cursos, ou seja, as outras áreas profissionais, química, engenharia, direito, eles não olhavam o comunicador como gestor, eles olhavam como um repórter, como uma pessoa de segundo escalão. Então, quando tinha uma reunião de lideranças, eles esperavam que eu, como assessora, estivesse lá com a câmera para filmar eles. Eles não entendiam que eu estava ali como uma gestora de comunicação, para pensar estrategicamente a universidade. E aí, meu primeiro desafio foi criar o slogan para o trabalho do reitor, né? E foi uma universidade que cresce com inovação e inclusão social, que é assim, muito importante esse slogan de uma instituição. E fomos trabalhando em cima disso. E o que é que eu fiz? Quando nós começamos a ter um trabalho de transmissão ao vivo, a gente fez um trabalho em um evento científico, que tinham equipes imensas com câmeras gravando, e a gente com iPad fez transmissões ao vivo. Olha que legal. E eles ficaram impressionados como a gente conseguiu furar, né, com o trabalho da equipe ali. Em um iPad a gente fez a transmissão do que estava acontecendo, linkando com o site da universidade e transmitindo o evento ao vivo. Era um evento científico nacional. Então a gente começou a ter uma repercussão a ponto de Brasília ligar e perguntar assim, aqui é do MEC. Eu falei, pois não, é a assessora que está falando. É que a gente está aqui numa dúvida, a gente não sabe se a televisão de vocês é um canal aberto ou é um canal fechado. Eu falei, televisão? Qual televisão? Não, nós estamos vendo, porque o que a gente fez? A gente fez a TV Ascom no YouTube. A gente produzia profissionalmente, conseguimos contratar profissionais de edição, de câmeras. Tínhamos uma jornalista excelente que coordenava essa parte que a gente começou a setorizar, né? Rádio, atendimento ao público, tudo setorizado. E conseguimos fazer um trabalho mesmo com metas, com horários, com tudo. A gente usava o sistema do Google, né? Da agenda Google, para avisar onde cada um estava. Né? Então era muito interessante. E aí a gente atendeu aquela ligação e eles estavam nessa discussão em Brasília, uns achando que era TV a cabo, outros que era TV fechada.
Aí, não, porque uns acham que a técnica de vocês é TV fechada e outros é TV aberta. Aí eu falei, não, nossa televisão ela ainda está em implantação, o que nós temos é uma produtora de vídeos e a gente coloca no YouTube. Mas é que o nosso trabalho era tão profissional que os nossos alunos e estudantes que estagiavam conosco, com 2 meses que eles estavam estagiando, que a gente treinava, maquiava, ensinava, eles já estavam sendo chamados pelo mercado. Então, a assessoria se transformou num ambiente que os alunos, entre aspas, se esmurravam para conseguir estágio lá, porque se transformou numa grande vitrine. Criou uma importância, então, né? Assim, criou uma importância a essa estrutura, né, Hélio? Porque é difícil muito você grande. estruturar dessa forma, dar tantas oportunidades a tantos novos alunos ou aos que queriam ter uma oportunidade dentro do próprio local, né, da universidade, né? E é difícil você montar uma estrutura dessa aí. Parabéns, hein? Não, realmente foi um desafio muito grande, mas foi assim, como nós tínhamos uma pessoa que estava à frente da universidade, que era uma pessoa de visão, e o nosso trabalho foi repercutindo, porque o que a gente fez para tentar fazer a importância desse trabalho? Quando os gestores, pró-reitores, todo mundo queria a primeira página do site. E eu falava assim, nós não temos pessoal suficiente para isso. E a universidade, ela não tem digamos assim, um recurso específico para esse tipo de coisa. Mas ela tem bolsas de estágio. E nós tínhamos muitos estudantes carentes que precisavam. Então, o que eu fazia? Qual foi a estratégia que eu combinei com eles? Eu falei, se o senhor me der uma bolsa de estágio, eu coloco um aluno lá no seu setor, para que ele possa cobrir o seu setor e nós vamos editar a matéria dele. E aí a gente tem como acompanhar. Então, cada pró-reitoria começou a ter um assessor nosso dentro da pró-reitoria, porque eram muitos acontecimentos, eram mais de 40, 50 eventos por dia. De 7 da manhã eu acordava, às 6 e pouco da manhã, com a ligação da TV, perguntando cadê o professor que é para a entrevista do Bom Dia? E à noite eles estavam me ligando. Era uma demanda gigantesca. E assim, mas é muito importante esse trabalho de produzir pessoas. Sim. Isso traz uma alegria muito grande, né? Sim. E depois então a gente fez esse trabalho. Depois eu fui para o doutorado, né, para estudar. Então a gente tem isso assim como uma alegria. A gente deixou essa herança ali que até hoje funciona. Implantamos a assessoria em Imperatriz, no sul do Maranhão, que não tinha. Agora, o desafio é criar isso dentro de uma estrutura fechada, né? Então, é muito interessante as ideias que a gente tem que ter para conseguir o apoio institucional. Então, nós trabalhamos e eu, nesse processo todo também, em 2004 ainda, eu gravei esse CD. Chamado Felicidade. Eu gravei no Rio de Janeiro, o produtor dele foi baterista. Isso quer ser polivalente, viu? Isso quer ser polivalente. Olha, que coisa, viu? E assim, eu fiquei todo um tempão sem fazer esse trabalho de música, né? Mas é algo que eu pretendo retornar muito em breve. Então, a gente fez esse trabalho, né, e em todas essas áreas de revista, rádio, todas essas coisas, e assim, ao mesmo tempo sendo professor, porque a gente tinha que usar os alunos e ao mesmo tempo estudar e ouvir, e a gente aprendendo muito também. Principalmente nessa loucura de internet, que as coisas todas vão se atualizando e os jovens estão sempre muito atenados com isso. É muito bom a gente trabalhar com jovens porque eles sempre vão nos atualizando. Né? Então, e a gente vai aprendendo com eles. Então, a gente tem esse trabalho, né? Em 2017, eu me aposentei. Né? Já estou com 5 anos de aposentada. Me aposentei por tempo de serviço mesmo, porque antes da universidade, com 18 anos ainda, eu e a minha mãe, nós abrimos uma empresa. E eu trabalhava em rádio, antes da universidade, trabalhava. Também era uma empresa no ramo de floricultura, de decoração.
de festas, eu fiz muitos buquês de noiva, muitos arranjos, ajudei muitos namorados e namoradas a se reencontrarem, né? Então, naquele tempo, a gente não encontrava rosa em supermercado. Nós tínhamos, em épocas festivas, assim, para mais de 1000 entregas, era coisas assim, de 3 dias sem dormir, né? Sim. Trabalhando. E a minha mãe queria muito implantar a cultura, essa coisa de dar flores. Então, ela colocava umas moças à noite muito bem vestidas, pagava um motorista para essas moças irem nos restaurantes e nos bares vender rosas. Lá em São Luís não tinha essa cultura. Então ela dizia, minha filha, às vezes eu dizia, mamãe, a senhora está tendo prejuízo. Ela disse, minha filha, eu posso ter prejuízo, mas eu tenho que ensinar esse povo a dar flores, porque é uma coisa que eles precisam aprender. Então a minha mãe era muito pioneira, minha mãe já faleceu desde 2008, meu pai também. Mas a minha mãe foi uma mulher sempre muito pioneira. Ela foi professora, normalista e foi funcionária federal do antigo INAMPS e foi da primeira turma do curso de administração de São Luís do Maranhão, da Faculdade Estadual, à noite. Então imagina, eu com 9 anos, há 50 anos atrás, né, papai ficava com a gente em casa à noite, minha mãe trabalhava já de manhã e de tarde, à noite ia para a faculdade. E como era assim, um ritmo muito louco, eu lembro que ela, sabe o que ela fazia naquela época? Ela comprou um gravador, que era fita cassete ainda, ela gravava os livros, ela lia o livro e gravava, e depois, o tempo que ela tinha, ela ficava colocando a fita cassete para ouvir o livro, ela mesmo gravando o livro, não tinha YouTube, não tinha nada disso. Os audiobooks, né? Porque ela já fazia os audiobooks dela e estudava assim, ouvindo. O tempo que ela tinha estava se arrumando, ela estava ali ouvindo. E às vezes, quando ela estava muito rouca e muito cansada, ela dizia assim, gente, me ajudem. Grave umas páginas desse livro para mim. Você teve realmente de onde puxar, né, essa energia, né, essa sim. criatividade, né? Porque pelo jeito... Meu pai teve comércio a vida inteira. Sim, minha mãe era uma mulher muito, muito, muito à frente do tempo dela. E ela era uma pessoa assim, hoje eu estava lembrando dela, minha mãe era uma mulher muito virtuosa, muito prendada. Ela nos colocou na aula de balé quando crianças, eu tenho uma irmã e um irmão. Eu sou a filha sanduíche. Então, com 4 anos, nós fomos estudar, fazer aula de balé, eu e a minha irmã, muito pequenininha, e nós éramos sempre convidadas para ficar na frente. Minha irmã era pequenininha, eu era bem grandinha em relação ao tamanho da minha irmã, apesar de ser só 2 anos de idade. Eu era bem crescida para a minha idade e minha irmã era pequenininha, digamos assim, depois que ela desenvolveu. Então, como geralmente fazia às vezes a fila, eu era maior e ela menor, então a gente pensava que era isso. Mas a minha mãe, ela era, digamos assim, eu dizia que era meio inglesa, porque ela gostava, apesar de ser de São Luís, de ter um nome indígena, né, Iandê, ela não gostava de nada que era de palha, ela não gostava de nada artesanal. Ela só gostava de coisas sofisticadas, era cristal, tapete, cortinas, né? Ela era uma graça. Então, quando nós íamos ter um festival de balé, tinha festival todos os anos, a costureira bordava de paetê as roupas e era um nosso professor Reinaldo Farai, que foi um grande teatrólogo, coreógrafo, uma pessoa que marcou a cultura daquela cidade, levou milhares de pessoas ao teatro, pessoas que jamais iriam se não fossem os espetáculos de balé que ele criava. E ele fazia um espetáculo que nós tínhamos que vestir 10 roupas diferentes. Então, cada roupa tinha o seu modelo, o seu brilho. E eu lembro muito, eu pequena, minha mãe sentada à noite, depois que ela chegava, ela pegava a roupa que a costureira mandava e dizia assim, mas que pobreza de bordado. Comprava miçangas, paetês, ela era muito boa de bordados, disso, né? Ela fazia, as bijuterias dela eram únicas, singulares, ela tinha uma mente fotográfica, então se ela tinha, digamos, uma peça azul, ela sabia exatamente a cor, ela comprava outra, ela desmanchava e fazia conjuntos que só ela tinha. Então, ela pegava nossas roupas e ia rebordar. Então, quando nós aparecíamos perto dos outros, no teatro, nossa roupa brilhava 3 vezes mais. E é lógico que o professor achava isso maravilhoso.
ficava um espetáculo, né? Então eu lembro que com 6 anos eu fui convidada para fazer aquela referência, né, de abrir um espetáculo num teatro lotado com mais de 700 pessoas. E imagina, aquilo para mim foi muito marcante, né? Você treina aquela coreografia e você, antes da cortina abrir, você se apresenta e recebe os aplausos, aí abre a cortina então e está todo o corpo de baile atrás. Então, assim, enfrentar o público, para mim, foi algo desde criança. Né? Eu tive muitas aulas dentro do teatro. Então, aquilo ali vai fazendo daquilo um universo, digamos assim, familiar, gostoso, agradável. E eu tive a oportunidade de ser palestrante muitas vezes, durante mais de 15 anos, né? Então, isso vai nos dando uma certa, digamos assim, experiência. Sim, digamos assim, falar em público, né? Essas coisas assim. Mas a nossa veia de produção, ela foi tão treinada que a gente sempre fica... Quando a gente vê uma potencialidade, dizer, poxa, por que não fazer isso? Né? Então, eu me aposentei, fiz um retiro de internet, de tudo, sumi, desativei Facebook, falei, vou dar um tempo. Né? E fui trabalhar com construção, que é outra coisa que eu amo, é decoração de interiores, né? E entendo de construção, já fiz projeto de casa, reforma de loja. A casa que eu tenho no Maranhão, todo o projeto é meu, inclusive hidráulico, elétrico, né? É todo, né? E as pessoas, quando olham a coisa no caminho, não entendem nada. Depois falam, ó, ficou bacana, ficou legal, né? Eu fiz uma loja, eu fiz um projeto de uma loja e eu ficava chateada porque as pessoas entravam não para comprar, mas para perguntar quem tinha feito o projeto da loja. Olha só. Porque eles entravam para dizer, eu vim aqui para olhar, tão bonita, né? Pelos detalhes dos degraus, dos vidros, das luzes, das plantas. E eu falei assim, eu acho que eu estou na profissão errada. Mas são coisas que vão acontecendo. Então, quando em 2020, eu tive Covid, foi bem difícil, foi muito forte, mas graças a Deus estou aqui, né, para contar que eu passei por ele. Ainda tenho sequelas, né, a gente fica com sequelas. Caiu muito cabelo, perdeu totalmente o paladar, a gente não sentia gosto de pimenta, nem de açúcar, nem de sal. E diz assim, então aproveita e tira essas coisas para não fazer mal. Já que não está sentindo gosto, vai tirando, né? E aí a gente está sempre acompanhando, né, fazendo os acompanhamentos, mas está tudo bem, graças a Deus. Então, quando foi em 2020, eu em São Francisco do Sul, Santa Catarina, vim passar um tempo, digo, vou estar vivendo um tempo diferente. Eu sentia que tinha algo para fazer aqui no Sul diferente. E é interessante porque em 2020, até então, o meu trabalho era puramente acadêmico, de artigos, de pesquisa, de estudar para dar aula, dentro do meu universo. Mas as minhas poesias, elas tinham ficado na adolescência. Eu, quando adolescente, eu tinha um caderninho. Na verdade, eram poemas que eu fazia para Deus, eram cartinhas para Deus. E aí, na adolescência, lá pelos 17, eu achei que Deus não estava me ouvindo. Eu falei, gente, acho que Deus nem está vendo isso. Guardei o caderninho. E passei assim, 40 anos com o meu caderninho fechado, minha recamarazinha fechada. Em janeiro de 2020, eu fui despertada por um amigo muito querido de São Paulo, né, que sabe quando a pessoa tem às vezes uma chave para mexer nas suas emoções? E Deus, eu acredito que Deus usou aquela pessoa para despertar em mim, né, a minha recâmara poética. E ali eu comecei a escrever algumas coisas, ainda meio que assim, tateando. E uma amiga me convidou e me incentivou para participar de um grupo de WhatsApp, uma amiga poeta, e eu falei assim, sim, por que não? Né? Hoje ela é nossa amiga, Tatiana Azevedo, a gente já se conhece há mais de 20 anos, ela é lá do Maranhão. E aí ela falou, por que você não coloca seus textos? Eu falei, vou participar, né? Estamos aqui em pandemia.
Quando eu comecei a colocar os textos, eu fiquei surpresa com as considerações. As pessoas começaram a falar, olha que bacana. E eu lembro que tem uma poetisa que ela é muito assim, preparada dentro da área poética, que é Kathleen Miller, e ela fez uma consideração tipo assim, muito bom conteúdo, só falta melhorar a forma. Então eu falei, opa, tá, tem chance. Uhum. Né? E aí eu comecei a ler com mais atenção, a observar e fui, né, fazendo. Estou aprendendo ainda, né? Eu não sou uma poeta profissional, como eu vejo todo dia as pessoas escrevendo, mas começou a vir várias coisas interessantes. Eu acho que eu ainda tenho muito para me abrir, porque eu falo assim fluentemente, mas meu eu ainda é muito reservado, né? Eu acredito que poesia você se expõe muito, então você tem que ter também, né? Você tem que estar bem à vontade para fazer isso. E a minha poesia, ela também é muito ficção. Né? Às vezes eu já fiz poesias das pessoas lerem e falaram, nossa, você viveu isso? Eu disse, não, só na imaginação. Porque às vezes vem com um filme, digamos assim, um momento que você se inspira e imagina uma situação. E quando você imagina, você vive todo o sentimento daquele personagem que você imagina. Então você vai vivendo e vai escrevendo. Então isso é interessante, porque para mim é um processo criativo. E aí eu comecei a escrever. Até então a gente estava começando a preparar um livro, eu e alguns amigos, poetas, que eu tenho pensado muito nesse livro, que ele vai ter que existir ainda mesmo. O nome dele é Nós Líricos, mas a gente, como já tinha um Nós Líricos produzido, nós mudamos para Nós da Nós mesmo, né? Fruto Nós, com Z, né? Que tem um símbolo de felicidade, tem um símbolo de várias coisas, e a gente mudou para Nós Líricos, que é Nós aperitivo da poesia, do lirismo, né? E aí a gente parou um pouco esse projeto, porque começaram as antologias, de repente elas chegaram sem avisar praticamente, né? Eu estou um dia lá, deitada, já era noite, e de repente veio na minha mente uma cena, e eu levantei e comecei a escrever. E foi nessa poesia que começou a sair a Sinfonia Inacabada de Beethoven. Nesse dia eu fui... Só um detalhe. O pessoal vai ver o nome embaixo aqui, Beethoven Co. Né? Coletânea Beethoven, esse então, é de o pessoal vai ver coletânea. Beethoven, mas se o nome dela é Ellie Marques, por que Beethoven Co? Né? Agora vai entender por quê, né? Exatamente. Então, o que acontece? Até então eu estou lá no meu anonimato, né, no meu momento de inverno, fechada, aquela coisa de vida de escritora, né? E aí eu falei, mas por que Beethoven veio na minha mente? Eu falei assim, Beethoven? Eu lembrei, na verdade, até do meu irmão tocando, e que ele é apaixonado por Beethoven, e aquilo era uma coisa que a gente sempre ouvia em casa. E aí eu falei, aí eu pensei comigo mesma, eu falei, Beethoven vindo à minha mente uma hora dessa. Fui na internet, deixa eu ler novamente sobre a história de Beethoven para me terminar o poema. Eu parei o poema pelo meio. Falei, vou aqui olhar Beethoven para ver se tem alguma coisa que ilumine o resto desse poema. E aí eu li que o mundo inteiro estava celebrando os 250 anos de Beethoven. Até então, achei aquilo lindo, bonito, falei, olha que legal, vou dedicar o meu poema para ele. E aí, até então era só isso, né? Fechei meu caderno, passaram os dias e começou a vir aquilo na minha mente, faz a coletânea para Beethoven. Eu falei, de jeito nenhum. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Falei, né? Isso é uma responsabilidade muito grande, né? E eu não imaginei que seria tanto. Porque, assim, eu sempre digo que nada se compara à carga do espírito de Beethoven. É algo que eu até lembro que no meio do processo eu disse assim para Deus, eu disse, Deus, tu me treinaste muitos anos para esse momento, porque senão eu não teria suportado as pressões que eu passei. Primeiro por ser meu primeiro trabalho antológico, que eu já tinha feito produção de vários tipos de mídia, mas nunca de livros. Mas tudo, eu dizia, gente, é Beethoven.
Não, gente, não pode ser. Olha, eu voltei trabalhos mais de 10 vezes. Coisas que eu mandava fazer, eu devolvia e dizia, gente, não tá bacana, você não tá entendendo, gente. É Beethoven. Então, para as pessoas, não, mas isso está legal. Eu falei, desculpa, não tá legal. Não é assim, tem que ser, não tá, tem que, né? Então, assim, e por eu estar achando ainda o caminho das pedras, às vezes as pessoas, hoje eu vejo assim uma ansiedade do imediato, as pessoas querem o livro para mostrar na internet, olha, tá aqui, eles não estão preocupados se a coisa está sendo feita, por que está demorando, né? Lógico que existe um tempo padrão, mas assim, eu sempre digo assim, eu tenho limites visuais, eu moro sozinha, eu que cuido das minhas coisas, eu tenho outras atividades além da literária. Então, assim, se eu for dividir nos meses que eu gasto para fazer o trabalho, o que realmente eu estou trabalhando pela cultura, Sim. Literalmente, Sim. Né? Então, assim, o que me sustenta de fato até agora é a minha aposentadoria, porque na verdade as pessoas não têm noção do que a gente faz nos bastidores. Tem pessoas que são fáceis, são desenroladas, já estão maduras poeticamente, mas tem pessoas que você tem que ajudar, tem que fazê-las. Aí é fácil você dizer assim, mas por que você não corta essa pessoa? Porque a gente vê uma luz naquela vida, a gente vê que ela tem potencial, que ela pode ser uma pessoa que vai acontecer como pessoas que começaram em Beethoven. E em 2 anos eu vi como essas pessoas cresceram e evoluíram porque elas foram aprovadas, incentivadas dentro daquilo que elas tinham como potencial. Sim. Mas às vezes a gente tem que ajudar e dizer assim, vem cá, esse verso aqui a gente não podia, olha, essa palavra, isso aqui tu não acha que podia. Aí entra, querendo ou não, a nossa veia de professora, a nossa veia de docente, a nossa veia de produtora. Porque o livro, para mim, ele não é mais importante do que os livros vivos, que são cada uma dessas pessoas. E durante todo esse processo, a gente acompanha pessoas com problema de saúde, é o pai, é a mãe, é o marido, pessoas que estão, às vezes, devastadas, e às vezes dizem, eu não estou conseguindo finalizar. Então, e a gente tem que entender esse processo e ajudar e orar. Então, assim, agora mesmo a gente estava com pessoas entubadas no hospital, autores, né, com pessoas doentes. Tem pessoas que estão trabalhando com a gente que estão nesse momento doentes. Então, os outros que estão em festa não entendem, acham que está tudo, né, bombando, mas há um processo que a gente tem que conduzir as coisas de modo que tudo se encaixe e que fique tudo harmonioso, né? E também eu tive algumas experiências nesse processo de confiar tarefas a pessoas que eu achei capazes e que foi um prejuízo imenso. Porque essas pessoas fizeram dentro do padrão delas. E na hora que eu vi, eu falei, nossa, vou ter que refazer tudo. Nossa, mas você é muito exigente. Eu falei, não é exigente, é que o meu público é exigente. Né? A gente não está fazendo qualquer coisa. Então, se a gente não fizer o melhor que a gente pode, não dá. Né? E isso você... em gráfica, em impressão, então tem coisas que você tem que mandar refazer que não adianta nem você dizer para as pessoas. Você tem que tentar segurar e tentar refazer, e às vezes, como eu tive que fazer mesmo, tirar do bolso e resolver, né, para entregar, né? Então, assim, esse ano é um ano que eu tô colocando os meus filhos para nascer, no sentido assim, dos projetos que vieram ao meu coração. Tem essa quintologia poética, que é uma coisa existencial, porque ele dá muito com a relação das pessoas, daquilo que é o básico dentro da psicologia, como diz assim, quem é você, né? Quem é você? E a gente vê que as pessoas têm muita dificuldade ainda. Você lê os poemas, elas fogem para todos os lados, elas têm muita dificuldade de se identificar, Sim. ou de fazer uma relação com os elementos, né? E alguns não, alguns são tranquilos, a gente vê que as pessoas já estão preparadas, mas a gente vê que mexe muito com o eu. E eu estou, inclusive, num exercício de um desafio que me fizeram para uma antologia, e eu estou
fazendo o meu exercício pessoal primeiro, para poder depois ver se dá para escrever, porque eu acho que vale a pena escrever dentro do tema assim, né? Mas, assim, a gente teve também dificuldades técnicas. Por exemplo, eu estou com um projeto que já era para ter saído e não deu para sair no tempo, né? Mas eu estou trabalhando para a gente entregar para o pessoal. Então, até o fim do ano, eu quero poder estar, até agosto agora, no máximo, eu quero estar entregando essa tecnologia. Nós estamos aí também com a virada cultural, né, que vamos entregar um e-book. Então, tem todo um trabalho de tradução, de revisão de tradução. E, às vezes, as pessoas estão com uma demanda imensa, a gente tem que esperar. E aí são as pessoas com quem a gente fez parceria, a gente tem que aguardar, né, porque são pessoas que a gente confia de que vão fazer um trabalho, de fato, né, idôneo. Então, tem tudo isso, né, que a gente está fazendo porque a gente tem parceiros que a gente terceiriza. A gente não tem uma estrutura de uma editora, né? Então, a gente está trabalhando, se esforçando muito, e a gente tem limitações. Por exemplo, agora mesmo meu computador vai ter que ir para formatar, porque não está aguentando a quantidade de informações. Eu vou ter que parar uns dias para poder formatar. Mas eu tenho, assim, me alegrado, porque... Mas também, né? Tantas ideias. É muita falta de autor, né? Muita informação. Mas, assim, uma coisa legal... Projetos, né? Muita coisa que a gente está com o trabalho de Maria Firmina, que é o bicentenário da primeira romancista do Brasil e da América Latina, a primeira que publicou um romance abolicionista em plena escravidão. E eu não poderia me negar de fazer esse trabalho, porque é da minha terra, é uma maranhense, é uma mulher negra, né? E a gente tem essa visão de manter consciente sempre que possível esse debate, esse assunto em pauta, porque a gente diz assim, eu já superei, não sou. Engano. Muitas pessoas dizem que não são preconceituosas, mas no dia a dia, subconsciente, das heranças que lhe foram transmitidas, se manifestam em várias situações. E eu não estou aqui falando isso para condenar essas pessoas, não, eu estou falando isso aqui porque a gente precisa se reprogramar. A conscientização, o debate, ele tem que ser contínuo, porque só assim as pessoas vão vencendo suas, suas barreiras, suas muralhas, se questionando e vencendo. Não é um processo de fora para dentro, é um processo que tem que ser internalizado e tem que ser trabalhado para que a pessoa se manifeste realmente de uma forma, não só de vencer esses preconceitos, mas se tornar uma voz realmente contra eles, não no sentido só de julgar, mas no sentido de educar, no sentido de formar valores, né? Então, é muito importante. Eu lembro que quando eu dei jornalismo policial na universidade, e eu tive que trabalhar vários assuntos dentro desse universo, né? Eu lembro que foi muito constrangedor para os meus alunos quando eu falei um dia assim, vamos falar de violência doméstica aqui, entre nós. É muito fácil eu chegar aqui e começar a apresentar um monte de dados e a gente fazer uma aula teórica e todo mundo ir embora caladinho. Mas será que a gente está preparado para saber como é que você trata a mãe, como é que você trata a pai, como é que você trata a namorada, namorado? Porque a violência, ela não é só do homem para a mulher. Eu já vi mulheres provocando o homem assim para que ele se reagisse e agredisse, ao ponto de você dizer não. A pessoa precisa ter muito domínio próprio, né? Então, assim, nada justifica, estou dizendo que nada justifica, mas às vezes as pessoas, o desrespeito contínuo, a irritação contínua, às vezes leva para a pessoa à loucura. Sim. Então, nós precisamos conversar isso em casa, na sala de aula, entre amigos, porque é ali que você vai começando a fazer a pessoa refletir o motivo por que ela tem essas atitudes. E eu acho que a literatura, a poesia, quando você simplesmente diz assim, vou dar um exemplo, a gente está resgatando uma Firmina da vida que vivia como todo o discurso, né? Numa cultura patriarcal. Gente, eu não tenho nada contra os patriarcas, eu não tenho nada contra os homens. Muito pelo contrário, eu acho que eu sempre digo, eu tive um modelo maravilhoso de pai. Meu pai era uma pessoa extremamente igualitária. Então, eu tenho muita dificuldade, eu sei que existem muitos casos, porque eu digo assim,
Não é só os homens que são culpados. Quem criou esses homens foram mulheres, na maioria das vezes, que deu a eles a sensação de que eles podiam tudo, de que não colocou limite para que eles as respeitassem. Sem dúvida. Então, muitas vezes, nós queremos que os outros homens nos respeitem, mas achamos que os nossos podem fazer o que querem. De jeito então, nenhum. Eu tive um pai nesse sentido que sempre me tratou igual em casa, em termos de voz, em termos de liberdade, em termos de vez. E eu lembro que no dia que ele tentou fazer alguma coisa, a mamãe deu um freio. Eu lembro que foi uma situação interessante, porque naquela época tinha uma cultura, né, quando as pessoas tinham condições, o filho passava no vestibular, ganhava um carro de presente. Então, meu irmão, quando passou no vestibular, eu lembro que na época o Fusca era assim, um show. No dia seguinte, estava lá o Fusquinha azul na porta de presente, meu irmão muito já, né, cheio de filosofia, que foi o curso dele. Mamãe, não quero. Só quero um carro no dia que eu puder comprar. Mamãe, sem problemas, meu filho, já estou vendendo o carro. Tive um carro e acabou a história. E a universidade era um pouco contramão, apesar de geograficamente ser perto, mas era um pouco contramão. Era um bairro contramão. 2 anos depois, quando chegou na minha vez, que eu passei no vestibular, a minha mãe me deu um Corcel. Naquela época já não era mais o Fusca. Era um Corcel azul muito bonito. E mamãe, até com muito cuidado, dizia: minha filha, você não precisa pegar carona de ninguém, ir no carro de ninguém, porque ela tinha muita preocupação com essa coisa de carona, desviar para o outro lado, né? Minha mãe era muito esperta. Então, eu lembro que quando meu irmão começou a ver a minha liberdade de sair com o meu carro, de ir para onde eu queria, aí ele falou: por que eu não peguei, né? Começou a querer negociar que ele também tinha direito de usar o carro. E aí ele foi pedir para o meu pai, foi para o ITA com o papai. E aí papai chegou e me chamou e falou: olha, Gisele, é o seguinte, Gisele, é o seguinte, vamos negociar, porque teu irmão também precisa do carro. E começou a fazer todo o discurso. Disse: só um instante. Mamãe, de quem é o carro, por favor? O carro é seu. Papai, o senhor acabou de ouvir, o carro é meu, eu não vou dividir o carro, porque se eu dividir, ele não vai mais querer me dar. Aí vai entrar justamente, ele teve a oportunidade dele, não quis, o carro é meu. Se eu quiser emprestar um carro, mas não é nosso, é meu. Não é isso, mamãe? Não é meu carro? Sim, senhora, ele teve a oportunidade dele e não quis. Acabou a história. Então, e meu pai aceitou, ele não foi assim: não, porque eu sou homem, eu tenho que... Né? Então, assim, eram coisas que a gente tinha esse respeito. E minha mãe também sempre se impôs, sempre foi uma mulher que trabalhou, sempre participou, sempre teve, né, sempre foi muito respeitada. Então, a gente teve esse espaço, né? Então, tem coisas que as pessoas acham tão difíceis. Eu falo assim: nossa, isso para mim é tão normal, porque eu sempre tive uma mãe que era uma pessoa muito de frente, muito determinada e muito segura. E eu acho que esses modelos nos ajudam muito. Sem dúvida. Lógico que eu acredito que a advertência, como hoje a gente vê na internet, as pessoas falando as características das pessoas psicopatas, como lidar com pessoas narcisistas, com pessoas manipuladoras, elas precisam ser observadas não depois de um relacionamento já estar complicado, mas eu acho que as pessoas precisam ser prudentes antes de entrar num relacionamento. Né? Se elas já conhecem essas coisas, não adianta só você criticar, né, o ato da violência, mas o caminho que leva para ele, para que as pessoas já comecem a fazer um tratamento precoce de perceber se elas devem entrar nesse relacionamento, porque essa liberdade de entrar pode tirar a liberdade de sair do relacionamento, justamente por elas não se precaverem. Então, isso de ambas as partes. Mas isso exige uma maturidade, embora que hoje a gente tenha muita informação que antes a gente não tinha. Hoje a gente tem especialistas falando, alertando, né? Então eu acho assim, encontrar saídas, elas devem ser necessárias após apontar o problema. Só falar do problema só gera ódio, revolta, né? E bandeiras, às vezes, exacerbadas. Mas eu acredito que achar a saída, achar o respeito, o caminho do respeito, ele é fundamental. Então, voltando para a questão da produção
literária. Tô deixando você contar a vida da Ellie Marques. Eu tô aqui escutando a vida dela, ela é muita coisa. É muita. Uma vida e olha, ainda tem muitas repleta. histórias, porque realmente não dá para um dia só. Tem muitos parágrafos em cada história, tem muitas outras coisas, né, que não dá para a gente falar de tudo. Mas, assim, nós estamos lutando ainda para entregar lá fora do Brasil alguns livros, né, como o de Beethoven. A gente fez contato com um brasileiro, um casal que está em Bonn, perto do Museu de Beethoven. A gente está tentando fazer essa ponte. Já enviamos para Portugal, para alguns lugares, para a Alemanha. Estamos aguardando as pessoas que foram, né, nos dar o retorno do local onde está sendo entregue. E tem algumas pessoas também que se dispuseram, que vão viajar, que vão para Londres, né? A gente quer ver se chega lá pela BBC, lá para o museu. A gente está tentando, né? É aquela coisa, não é a pressa, porque dentro desse processo da pandemia, muitas instituições internacionais estão fechadas. Sim. Elas não estão funcionando. Então, simplesmente colocar no correio e mandar não significa que vai chegar, nem que vai ser exposto. Pois é. Então, a gente precisa, e como a gente tem os exemplares feitos sob encomenda para isso, a gente precisa achar o curador certo, a pessoa certa que vai viabilizar. E levar em mãos então, a nossa meta é muito mais nossa, como produtores, de fazer chegar do que de qualquer um. Então, só que a gente precisa ter paciência. Certo. Já que é uma coisa que vai ficar para sempre ali, né, para sempre, ou até quando for possível, a gente precisa ter paciência para o momento certo, a pessoa certa e o lugar para poder chegar. Senão será em vão o nosso trabalho da pressa. Né? Então, a gente também teve a alegria de fazer essa homenagem à Princesa Isabel, nos 100 anos da sua morte. Porque nós entendemos que não adianta cobrir a cabeça e descobrir o pé. Então, assim, acho que a tentativa de desconstruir o trabalho dela como abolicionista é injusto. Eu acredito que todos somaram, ela e todos os outros que vieram construindo, tiveram a sua importância. O fato de alguém ser branco não significa que ele não possa somar para a causa abolicionista. Sim. Se eu desconstruo isso, eu tiro os exemplos brancos para os próprios brancos serem influenciados. Então, eu acho que pedagogicamente não ajuda a causa. Pelo contrário, eu acho que ajuda quando diz, olha, fulano era abolicionista, e fulano também, e todas as pessoas vão influenciando a cabeça de todos. Essa coisa de querer, não, eu tenho que tirar a coroa daquele para botar na minha cabeça, porque senão ela... Não, acho que todos têm o seu pódio. Sim. Todos têm a sua participação, todos têm a sua história. Então, acho que ela, como mulher, dentro do contexto dela, dentro da história, das limitações, a gente tem várias documentações que ela militava. As próprias fotos dela com as camélias, as próprias carruagens de carnaval da época que ela mandava, que ela financiava para decorar com as camélias. A mãe, né, vendeu suas joias da coroa para poder bancar a causa abolicionista. Então não se pode brincar que essas pessoas não eram envolvidas com a causa. Elas não se compadeciam. E aqui não entra a questão dela ser branca, dela ser burguesa, dela ter nascido bem, não quer dizer nada disso. Ela era humana. Ela era uma pessoa com compaixão que se compadecia daquela situação. Embora ela tivesse sido criada para achar que aquilo era normal. Mas ela conseguiu, dentro de uma militância, vencer, né, aquela causa. Vão dizer sempre assim, foi o último do país. Sim, poderia ter durado mais 10 anos, mais 15, mais 20. Né? E que bom que aconteceu um dia. Né? Que pena que foi o último, mas aconteceu, graças a Deus. Então vamos saber dar honra a quem tem honra. Né? Então, nesse processo de reconhecer o empenho dela, né, e de marcar esse momento de uma morte em exílio, que a gente fala tanto, as pessoas se vitimizam tanto que foram exilados, mas não conseguem se compadecer. Aí vão dizer assim, mas ela estava muito bem na França. Sim, mas muitos exilados brasileiros vivem muito tempo
e viveram muito bem, não passaram mal. É claro. Mas se vitimizam o tempo todo. E aí a gente acha que uns podem achar ruim, outros têm que achar maravilhoso. Né? Então, uma pessoa que era brasileira, que nasceu no Brasil, não pôde mais ter o direito de voltar para sua pátria, a não ser 50 anos depois de morta, digamos assim, para poder ter seus restos mortais ali na catedral. Então, assim, não estou aqui, não sou representante da monarquia, embora eu até apoie a causa, relativamente, pelo menos culturalmente, né? Sou uma simpatizante apoiadora do movimento, porque eu acho que não deve se perder, acho que deve se fortalecer, porque é algo da nossa história, da nossa cultura, que deve estar aí, né? Sempre questionando a República também, porque na minha concepção se tirou uma coroa e se colocou 500 coroas, porque nesse sistema democrático os políticos vivem com regalias que nem a coroa tinha. Nem a coroa tinha. Né? Então, assim, a gente precisa rever todas essas coisas. Eu acho que a gente precisa rever muita coisa no nosso país. Então, a gente está aí com esses projetos, com pessoas lindas que chegam para trabalhar e, assim, para mim é um presente muito grande conhecer os autores, conhecer as pessoas que vêm com os seus trabalhos. Eu quero dizer que também, eu quero nesse momento agradecer todas as academias poéticas que têm nos apoiado. Agradecer você por essa entrevista, de todo o coração e por ter me convidado. Agradecer a Tatiana Azevedo da IAP, né, o Armando Caraíra da Acilbras, o Dom Alexandre Rurikovich Carvalho da FEBACLA, a nossa Angeli Rose do ICEM, nossa, tem Charlan Fialho, nossa, é muita gente. E eu quero de forma especial também agradecer as pessoas que acreditaram no meu trabalho nessa quintologia poética. Nossos prefaciadores, o Nelson de Abreu, o Dr. José Pereira da Silva, o Dom Alexandre, o jornalista Alain, né, Carneiro, a nossa amiga e escritora Janaína Obelé, e todos os autores que estão trabalhando com a gente, dizer que é muito importante para a gente poder estar embalando, né, os textos, embalando a criatividade, reunindo, né, esses talentos, e dizer que a gente tem, assim, para esse ano ainda, um projeto que é muito lindo, muito desafiador, e que eu queria 2 minutos falar dele. Nós estamos no bicentenário da independência do Brasil. Certo. E nós queríamos, na verdade, até, se possível, ter passado batido. Tipo assim, não vamos fazer mais nada esse ano, por favor, porque já tem muito trabalho. E você consegue? Mas, assim, ano que vem, é um ano que eu quero tirar, já vai ser o meu ano sabático, viu? Vai ser um tempo que eu quero tirar para fazer algumas coisas pessoais, alguns trabalhos meus. Então, por isso que eu estou dizendo que eu estou deixando as minhas contribuições esse ano, antológicas, porque ano que vem eu quero ir para uma outra vibe. Quero ir para uma vibe mais de trabalho solo, eu quero ver se eu tenho um trabalho da minha dissertação de mestrado, que foi na virada do milênio, e que eu gostaria muito de publicar, que é o último Réveillon de Copacabana, que foi feito com os fogos na praia, que estava todo o poder reunido, poder político, esportivo, e eu fiz como se fosse um super documentário de toda aquela festa que é considerada o maior Réveillon do Brasil, do mundo até. E essa é uma riqueza de aula cultural do nosso país, né? Porque a gente faz uma leitura antropológica dos rituais dos brasileiros, como o brasileiro ritualiza, e dos valores do brasileiro, e o que é que aquela festa simboliza, né? Aquela fraternidade, que parece que é tudo igual, né? Que a gente olha de longe, olha lá do drone, tá todo mundo bonito de branco, mas quando você vai descendo e aproximando, você vê que numa mesinha tem um cachorro-quente de R$2, que era na época R$2, e do outro lado da rua está um super restaurante de luxo com mesa a R$2.000. Pois é. Então a gente vai vendo que não é tudo igual, né? Que só parece igual na cor.
mas as pessoas param tudo para ritualizar, né, o brasileiro. Todo mundo, né, quando ritualiza, seja de uma forma festiva ou de uma forma fúnebre, as pessoas suspendem a vida, né? Inclusive, isso é tão sério que eu trabalho como conselheira também pastoral, né? Eu sou ministra do Evangelho já há 21 anos e eu fui consagrada no Rio de Janeiro por uma convenção internacional e sou da convenção do Rio de Janeiro. Eu morei lá 4 anos quando eu fiz o meu mestrado na UFRJ. E eu já trabalho muitos anos com a parte de aconselhamento, ainda hoje, né? Por telefone, eu recebo telefonemas de gente de muitos lugares do mundo. E eu, conversando, um pastor de uma igreja presbiteriana pediu que eu atendesse um senhor. Ele disse: eu estou com uma pessoa, com uma situação que eu não sei o que eu faço. Já conversei com ele, mas eu não consigo ajudá-lo. Será que você podia conversar com ele? Ele disse: se Deus me der a graça de poder ajudar, eu vou me sentir muito útil. E aquele homem, ele tinha tido a infelicidade de sair com o filho dele para um final de semana, garoto de 8 anos. E foram para um clube e aquele menino caiu na piscina, bateu a cabeça e morreu. E aquele homem não conseguiu mais voltar para a vida. Ele ficou sem conseguir trabalhar, ele era bancário, era uma pessoa bem colocada. E ele não conseguiu voltar para a vida. Ele estava há anos em depressão. E eu, ouvindo a história daquele homem, lembrei justamente dessa coisa do ritualizar. E eu disse para ele assim, o senhor foi ao enterro do seu filho? Ele disse: não consegui. Eu disse: o senhor não pode voltar para a vida, porque até hoje o senhor ainda está no velório do seu filho. O senhor não conseguiu se despedir, o senhor não conseguiu entregá-lo. E aí eu o desafiei para ele ir ao cemitério e fazer essa entrega, ou fazer algo que tipificasse aquilo. Ele não conseguia aceitar a morte, então ele não tinha enterrado o filho dele. Se eu ainda estou num velório, eu não consigo voltar para a vida. Eu ainda estou ritualizando a minha perda. Então, ali eu percebi o quanto isso, a gente diz assim, você tem 24 horas para chorar sua perda, e aquele homem não conseguiu sair do velório, ele não conseguiu entregar, não conseguiu sepultar o filho dele. O filho foi sepultado, mas ele não conseguiu fazer aquele sepultamento. Então ele não conseguia voltar para a vida, ele estava negando aquele acontecimento todos aqueles anos, ele se negava a enterrar o filho dele. Então, a gente precisa, às vezes, eu não sei porque eu entrei nessa história, mas retornar. E assim, porque ele estava falando da dissertação, né? De como o brasileiro ritualiza na alegria e na tristeza. E nesse trabalho a gente vê a grande festa da alegria, né? Onde eram naquela época os papéis que chamavam de inversão. Quando o homem saía vestido de mulher, hoje em dia já naturalizou, mas até então, 20 anos atrás, era considerado como o ritual o carnaval era o ritual da inversão, né? Então, o policial se vestia de bandido, o bandido se vestia de policial, enfim, cada um assumia o personagem que queria naqueles dias, tipo assim, tá liberado para você ser o que você quiser no carnaval. Né? Fora isso, tinha toda essa coisa dos rituais religiosos, e, enfim, é uma grande festa, é um grande momento de se observar o Brasil ritualizando. Então, é um trabalho que eu quero voltar a retomar para publicar, e tem algumas pesquisas culturais que eu estou fazendo, e a gente quer fazer esse trabalho no ano que vem. Mas esse ano, como o calendário não nos perdoa, né, nós estamos no bicentenário. Só que desde o ano passado, está na minha mente um trabalho diferente. Não escrever só em homenagem à independência. Não escrever só sobre a independência. Mas tentar entender culturalmente quem é esse Brasil independente. Quem é esse Brasil de 200 anos? Quais são as manifestações culturais que marcam esses 200 anos de um Brasil independente. E a gente tem sempre os discursos hegemônicos, que são os discursos registrados, que são os discursos oficiais, e às vezes um olhar apenas de outro autor.
fiquei pensando que coisa interessante se nós conseguirmos fazer um livro em que a gente vai valorizar não o marco histórico só que já aconteceu, que já está tão, né, exaltado, está vindo aí até o coração de Dom Pedro de Portugal para o Brasil, está vindo emprestado, né? E é um risco, um risco esse coração do Brasil. Então, eu digo um risco porque muitos de Portugal não queriam que viesse, porque dizem que o Brasil não soube cuidar das suas memórias, deixando o museu ser incendiado. Não valoriza a sua cultura. E nós entendemos que nesse momento que a gente quer valorizar os escritores que vão participar desse livro, porque são os escritores da independência, aqueles que vão escrever sobre o Brasil independente. Então, o que é que a gente pensou? Que a gente poderia pincelar ano a ano, ou pelo menos os principais anos nesses 200 anos, de acontecimentos culturais, de personalidades culturais, em que tenhamos um olhar plural, porque aí sim a gente vai entender o Brasil, porque até então, nesse triângulo mineiro, né, nesse domínio mais do Sudeste ou das coisas isoladas, cada um consegue ler seu próprio umbigo, cada um vê seus próprios autores. Mas quando a gente faz esse trabalho coletivo, tem essa chance de eu entender o que aconteceu em Sergipe, na Bahia, no Amapá, no Rio de Janeiro, né, no Centro-Oeste. E aí eu tenho uma visão, mesmo que pincelada, dessa cultura do Brasil, né, dessa produção dos últimos 200 anos do Brasil. Então tem gente que vai falar, por exemplo, da primeira mulher que começou a investir na Bolsa de Valores, que já muda uma cultura. Né? Tem gente que quer falar de Chiquinha Gonzaga, tem gente que quer falar do lançamento de uma determinada obra, tem gente que quer falar sobre a cultura do ferro, tem gente que quer falar sobre a chegada dos imigrantes italianos no Brasil, tem gente que quer falar sobre a independência lá na Bahia. Então, tem muitas vertentes, tem gente que quer falar sobre a chegada do governo a Brasília, né, a mudança de local. São assuntos culturais que mudam a cultura. Né, são eventos nesses 200 anos de um país. Por exemplo, nós temos inclusive um cordel que é muito interessante e já está até pronto para esse trabalho, tá? Eu já vi, já li, que fala da morte de Ayrton Senna, né, que é um acontecimento trágico e ao mesmo tempo com marcante, e no mesmo ano que foi o tetracampeonato, o Brasil foi tetracampeão em 94, né? Então são assim, dois momentos culturais muito fortes dentro do próprio esporte, que é uma coisa que marca um país independente, porque ele começa a ter sua própria representação. O esporte é uma coisa muito interessante dentro da cultura, porque quando você manda uma delegação, poxa, eu sou nação, eu sou um povo, eu sou pátria, a gente tem agora uma identidade, a gente agora é livre, a gente agora se representa, se autorrepresenta, né? E isso foi muito forte, o futebol sempre foi muito forte nesse sentido, nesse ícone cultural, o povo se vê como nação, todo mundo torcendo junto, né? Aí nessa hora não tem classe social, porque o homem mais rico do prédio fala com o porteiro, com o time, como se eles fossem, né, tudo iguais. Cada um volta para a sua realidade no final do dia, mas naquele momento eles se pertencem à mesma torcida, estão juntos e há uma empatia ali naquele momento social. Sim. Então, são coisas da cultura do Brasil que cada um vai ter o seu olhar de pincelar, de trazer à luz, de repente um personagem, alguém que estava lá no palco, mas sem a luz em cima dele, você joga a luz. Olha, ele está aqui, né? Vamos falar dele. Ele também está aqui. Né? Então, é essa oportunidade que a gente quer dar para as pessoas elencarem ou um assunto, ou um tema, um fundo, né? Que eu, por exemplo, eu quero falar de 68, que eu vou aproveitar o trabalho do meu trabalho de doutorado, que é a representação da família real britânica na imprensa brasileira. E 68 é um ano muito engraçado, que é a visita da Rainha Elizabeth ao Brasil. Eu quero falar do comportamento do brasileiro naquele ano, né?
Até as ruas, o que tinha de greve, não, vamos tirar. Fica feio a rainha olhar esse monte de cartaz. A reverência, a sociedade treinando reverência para a rainha e os colunistas sociais da época dizendo, gente, pelo amor de Deus, vocês não são súditos da rainha, vocês precisam fazer reverência. As disputas nas festas, né? E aí no Congresso o pessoal dizendo assim, o Brasil está órfão da monarquia, querendo de volta. Então, assim, o comportamento psicológico do país, assim, a cultura que o pessoal pensava que já tinha, não estava, né, tão arraigada, tão forte, tão recentemente. Então, é muito interessante a gente se ver. Então, é nesse olhar plural que a gente quer convidar as pessoas para participarem desse trabalho, para deixar tipo um registro do que é esse Brasil independente culturalmente. E aí a nossa meta vai ser alcançar os editores de cultura depois, né? Tá certo. Quem sabe a gente consiga emplacar os nossos autores aí em muitas entrevistas pelo Brasil e pelo mundo, né? Amém. E a gente vai estar disponível. O desejo do produtor é como do professor, é ver seu aluno no mercado de trabalho. Então o produtor literário, ele quer ver seus autores acontecendo, brilhando, né? Lançando livro, sendo entrevistado, sendo convidado. Então, a gente quer justamente isso, né? Então, eu quero deixar essa contribuição, se for possível. Estou, assim, montando o edital, mas, assim, a gente está aí com um trabalho antes de uma demanda e eu também não estou com pressa, porque eu não tenho que entregar em 7 de setembro, não é dever escolar, né? É um trabalho da história que a gente vai se debruçar sobre ele e é uma coisa que vai servir para muita gente conhecer o país com um novo olhar. Porque não é um olhar de um só autor, mas é um olhar plural, onde nós mesmos vamos nos enriquecer profundamente em conhecer a história que cada um vai elencar para trazer para esse trabalho. Então, eu acho que é uma oportunidade da gente realmente dizer assim, eu sou um dos escritores da independência, eu participo desse projeto. Então, esse projeto a gente vai estar abrindo em breve. Quero aproveitar para lhe convidar para estar presente, ter seu apoio. Pode contar com o nosso apoio, ter seu apoio no nosso trabalho. Compartilhar a obra, compartilhar sobre o projeto, tranquilo. Isso daí a gente vai estar fazendo sempre. Nós temos, inclusive, já a capa pronta, né, do nosso livro, que foi feito pelo Farley, que é um artista plástico. E aproveitar para dizer que nós estamos ainda aqui, com alguns exemplares disponíveis do nosso Isabel, a Princesa das Camélias. Estamos fazendo a versão eletrônica em francês. Olha só. Vamos lançar em francês. Nós vamos fazer alguns exemplares digital para ver se chega lá no Museu da Cidade de Deus, na França, que é onde ela viveu, né? Estamos aqui empenhados em também fazer chegar nosso Beethoven internacional, né? E ainda temos a edição única e exclusiva ao nosso Beethoven nacional. Legal. Se você tiver interesse, peça. Então, para que todos vejam, o Hélio, agora eu quero pedir que você fale o seu Instagram, que eu acho que vai ser o jeito mais prático do pessoal te localizar, ver todos os projetos, todas as coisas que você faz, porque eu tinha certeza absoluta. Deixei a Ellie falar à vontade, porque era muita coisa para ela contar pra gente. Com certeza que ela ia ter essa gama de possibilidades, oportunidades de vida, de experiência profissional e pessoal, né? Familiar, tudo que envolveu tudo isso. Eu quero que você passe o contato. Deixa eu só aproveitar antes que eu esqueça. Me permita agradecer algumas pessoas que têm sido assim fundamentais nesse meu trabalho. Quero agradecer muito de coração eu digo que é o padrinho da Ellie, né? Quem ajudou a Ellie a existir no sentido até mesmo do conceito do meu nome poético, que é o poeta, jornalista, advogado, editor Mário Lincoln, né? Que é o presidente da Academia Poética Brasileira, presidente do portal FaceTubes de Notícias Culturais. Meu amigo há muitos anos, um ser de luz que realmente é uma âncora na minha vida. Quando eu tenho dúvidas, quando eu preciso de um conselho, ele é um chanceler,
né, da L, da Mundo Cultural, é um conselheiro, uma pessoa muito experiente, uma pessoa muito capaz, um jornalista e poeta excelente. Inclusive, estou com um livro dele aqui, quero aproveitar. Opa, pega lá. Só um minutinho. Opa! Mário Lincoln, a Bula dos 7 Pecados. Tá? Legal, vamos uma figura incrível, que tem sido assim, um apoio muito grande na minha vida. Quero agradecer de coração também Dom Alexandre pelo apoio, pelo reconhecimento, pelo incentivo que ele tem dado ao meu trabalho, sabe? As comendas que eu tenho recebido, os certificados, os títulos. E tem um título também que eu fui comunicada pelo Mário Lincoln, que eu vou receber da Academia Poética, mas não quero falar ainda, deixa a coisa acontecer. Mas a gente fica muito feliz por esse reconhecimento, porque é algo espontâneo, é algo que a gente diz, poxa, as pessoas realmente estão, né, tipo assim, se consolidando aquilo que a gente está fazendo. Isso é muito bacana, motiva a gente a enfrentar as dificuldades. Quero agradecer de coração os escritores que acreditaram no nosso projeto da Quintologia Poética. São escritores que estavam conosco em outro trabalho e a gente convidou para participar como coeditores, como coorganizadores, né, nesses livros, que é a Célia Maria Leite, do Sou Fogo, que está no Sou Fogo, a Carla de Jesus, no Sou Água, a Tatiana Azevedo, no Sou Ar, Consuelo Pagano, no Sou Pedra, Mili Tavares, no Sou Terra. O Mili é um editor que me deu a oportunidade de participar de antologias com ele em Angola, e a gente agora também o convidou e ele está nos ajudando, né? Então, eu acho que eu já falei os 5. Deixa eu ver: Mili, Célia Leite, Consuelo, Carla e Tatiana. Tatiana, falou sim. Né? Então, que sejam assim reconhecidos, né? Que sejam agradecidos, pessoas maravilhosas, e todos os autores que têm estado conosco, porque essa troca, essa amizade que vai surgindo, ela perdura, né? Ela permanece, ela é algo que alguns têm uma relação puramente cultural, ali do trabalho, mas algumas pessoas têm algumas afinidades, né? Tem algumas pessoas que realmente marcam, né? E a gente tem um carinho especial, passa a se tornar amigos, né? E isso são tesouros de valor inestimável. Então, passa o seu contato, eu agradeço. O nosso contato no Instagram é o beethoven.col, como está esse col aí, só que tudo minúsculo, beethoven.col. Por que o beethoven.col? Foi o primeiro trabalho que me fez voltar às redes sociais. A ele nem tem tempo de ter rede social. Não tenho tempo mesmo. Então, eu trabalho com o Beethoven.col e com o Mundo Cultural Road, né? Então, porque é o da editora, e ali a gente compartilha os títulos, porque a gente vai centralizando. Agora nós estamos também com o @Firmina Negra USP, que é especial da nossa antologia, que a professora Angeli Rose coordena junto conosco, numa parceria do ICEM e do Coletivo Mulheres Artistas, nos apoiando também o Internet Jornal e o Jornal Hall, e agradecendo aí o Sérgio Diniz, né? E espero não ter esquecido ninguém dos nossos apoiadores, né? Que é a FEBACLA, é o FaceTubes, o Jornal Hall, o Internet Jornal e o ICEM. Então a gente agradece de coração. E agora a gente tem mais esse apoio maravilhoso aqui do Aliávido, né? E a gente fica muito feliz pela lembrança do nosso nome para essa entrevista, desejando aí que você também tenha muito sucesso no seu trabalho, você venha estar alcançando o público com o seu trabalho, que é assim dedicado, você que se superou aí depois dessa dificuldade que você teve de saúde, né, de tudo que aconteceu. Mas às vezes eu acredito que, como diz o meu irmão, vou falar agora, agradecê-lo também, o professor Dr. Aldir Carvalho Filho, que foi o biógrafo do livro de Beethoven e aceitou fazer esse trabalho, porque ele é uma pessoa muito ocupada,
né, e estudou para fazer esse trabalho biográfico, pesquisou, né, para isso. E como ele diz, às vezes a gente tem que deixar o rio fluir. Deixa fluir, que as coisas fluindo, elas vão sendo leves, né? Às vezes as coisas, quando começam a nos angustiar muito, é porque o roteiro está errado, a gente já tem que começar a fazer a curva. É que nem quando o carro entra num lugar que tem muita lama, ou você tem que dar ré, ou você tem que virar a direção para sair daquele atoleiro. Uhum. Então, é mais ou menos isso. Às vezes você está até fazendo uma coisa, a estrada está ótima, mas de repente chega um momento em que você percebe que você tem que começar a mudar a rota, porque ali tem uma situação complicada. Pois é. E que bom que a gente tem essa percepção a tempo, né, de mudar, para que a coisa continue fluindo, para que a viagem da vida continue gostosa. Senão deixa de ser um prazer. Eu só quero dizer uma coisa, que às vezes as pessoas acabam não produzindo o que elas querem produzir, porque esse mundo está tão efervescente na cultura, que a demanda está tão grande que as pessoas estão se escondendo. Gente, eu não dou conta, calma. As pessoas estão meio de atender um telefonema, porque é muita produção, é muita live, é muita entrevista, tudo isso é ótimo, mas as pessoas têm que entender que as pessoas, humanamente falando, elas não têm tempo de ver tudo. Pois é. Né? Elas vão vendo aos poucos, vendo o que é possível. Né? Então, eu, por exemplo, estava vendo aqui, eu digo, meu Deus, para quem estava fora das redes, em tão pouco tempo tem pelo menos 1.500 pessoas no meu celular. 1.500 contatos. E eu fico pensando, e às vezes quando eu abro, tá aquele monte de ponto verde. Eu disse, meu Deus, eu tenho que ganhar dinheiro no expediente só para atender. Porque só para... Não! E às vezes as pessoas não entendem que não é porque você não quer atender, porque o tempo não dá. Você tem que ir priorizando a sua responsabilidade primeiro, para depois até o prazer de você assistir, né? Então é por isso que eu não vou nem cobrar de ninguém que não viu essa entrevista. Mas todos verão. Quem olhar e compartilhar e der para repartir, maravilha. Não, todos verão. Mas a gente sabe que vai fluir. O bom é que vai estar disponível, as pessoas vão ver dentro do tempo delas, né? Vão ver quando podem. Se não olharem hoje, olham amanhã, daqui a um mês, daqui a 6 meses. Né? E aí vai tudo certo. E a gente espera ter. Ellen, eu quero agradecer então a oportunidade de te ouvir, de saber muito mais da sua vida, da sua carreira. Obrigado pela oportunidade da entrevista, e a gente está aqui para apoiar, sem dúvida alguma, a TV Channel Network aberta a apoiar os projetos, e com certeza muita coisa vem para frente, né? Aí pela frente de Ellen Marques e outros projetos aí envolvendo várias pessoas, vários poetas, várias entidades, várias academias, né, vários órgãos de arte e cultura pelo Brasil e pelo mundo, né? Você está de parabéns e muito obrigado então pela oportunidade. Antes que eu esqueça, quero agradecer a todas as academias e instituições que nos apoiaram no trabalho de Beethoven, né, que são muitas agora para falar o nome, mas quero agradecer de coração todo esse apoio, esse incentivo. Nós ainda estamos trabalhando. Recentemente, agora em maio, a gente ainda teve entrega de comendas Beethoven lá em São Luís do Maranhão, porque nós tínhamos feito uma parceria com a Anclan, com o Coronel Furtado, que é o presidente da academia, e não foi possível ele fazer a entrega no ano passado, só foi possível fazer a entrega agora, está sendo feito, também em São Paulo, e a gente vai estar noticiando tudo isso na revista digital que a gente prometeu, e já era para ter saído, mas vai sair, né, a tempo da gente divulgar também essas outras obras, o edital dos escritores da independência. Então vai ser até um momento adequado para a gente fazer assim, um apanhado de tudo, deixar essa nossa contribuição. E eu fico agradecida de coração a todos aqueles que acreditam, que apoiam, e desejar muito sucesso para todo mundo que está fazendo cultura, que está escrevendo, dizer continue, persevere, faça aquilo que lhe dá paz, faça aquilo que alegra seu coração, faça dentro do seu tempo, dentro da sua inspiração, né, para que seja algo que fique. Né? Na verdade, nós não estamos aqui como os escritores da corte, trabalhando
né, escrevendo como um trabalho no sentido de ter que prestar conta, a não ser aqueles que vivem disso, ou de alguma forma tem que fazer, mas que a gente faça pela inspiração, pela autenticidade, porque os maiores sucessos mundiais dentro da cultura nem sempre foram sucessos na sua época. O próprio Beethoven, apesar de ter sido extremamente respeitado, talvez jamais imaginou, ou até imaginou, né, mas não vivenciou tanto aplauso e tanto apreço como no dia da sua própria morte, né? Já que ele era uma pessoa, às vezes, até socialmente repulsiva, porque não entendiam a sua surdez e o seu desespero de ver as pessoas falar sem entender o que estavam sendo dito. E como muitos, né, que foram, o próprio Bach e tantos autores, escritores, a própria Firmina, que na época que morreu não sabia que ela ia ser homenageada, nem que o livro dela ia ser tão estudado, que os poemas dela iam ser tão importantes 200 anos depois, 100 anos depois, quando foi descoberto, 200 anos depois. Então, que a gente possa deixar nossas sementes, né? Nós somos, os poetas, eu acredito que eles são seres atemporais. Tanto é que estão aí até hoje sendo homenageados os grandes poetas. Eu queria encerrar minha participação lendo um pequeno poema. Bom, vamos lá. Com o nome Mãos de Poeta, né? Entre dedos escorrem sentimentos, dos pensamentos às emoções, ameaçando cumprirem seus intentos, dos olhos fitos no papel e no tempo. No chão dos amores aquecidos, na fria saudade dos meus versos de amor, na mão do poeta há dores de povos, histórias de gerações, detalhes sublimados em rimas, sintetizados, alcançando corações. Tem lágrimas, tem músicas, festim, quietude, tem cheiro, textura, jasmim e quitute. Tem carícias, afetos, tem rompantes, tem um ser pequeno como um gigante, tem tinta nas mãos, nas veias, tem sonhos e contos verídicos, tem até o fatídico dia do ponto. Pronto, está feita a poesia, maestria enluarada de olhos e suspiros, mãos calejadas ou ainda de jovens, mãos de poeta, é de vida e de morte. L. Marques. Sem dúvida, essa é L. Marques aqui para vocês. L, um grande beijo a você, muito obrigado mais uma vez. E a todos que nos acompanham nessa entrevista, deixe seu like. Por favor, que eu esqueci de algo muito importante. Diga. Que em breve eu vou estar mostrando o Trama Lírica, que é o meu primeiro livro. Legal, tá bom. A gente vai... Ele já era para ter saído, mas ele já está praticamente... Ele já está pronto, mas ele ainda não pode sair, porque eu parei para fazer as antologias e sabe que a gente tem que dar uma atenção especial, né? Então, assim que der o tempo é que eu vou sair da gráfica para me poder... Tá bom. Então, divulgar e fazer o lançamento. Era só isso, olha só, esquecendo de mim, meu trabalho. Tá legal, então. Então, muito obrigado a todos que nos acompanham. Deixe seu like, inscrevam-se no nosso canal. Beijo da Hélio, um abraço de versos. Isso, um grande abraço beijo. De versos, de rimas, de prosas, de contos. Isso, sem dúvida alguma. Tchau, pessoal. Sejam sempre bem-vindos à TV Channel Net. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Tchau, tchau. Sucesso, Ali. Obrigada.